Bom, e vamos a mais um podcast de resumo bíblico e hoje a gente vai falar sobre Zacarias. O nome Zacarias significa o Senhor lembra. O livro leva o nome do profeta que o escreveu e, à semelhança do profeta Isaías, este também entrega uma mensagem messiânica. Assim como Jeremias e Ezequiel, Zacarias também era sacerdote. E em Neemias 12:15, seu nome é citado como um dos sacerdotes que ajudou na reconstrução de Judá pós-cativeiro babilônico. De acordo com a tradição, ele era membro da Grande Sinagoga, que foi um conselho formado por 120 membros, criado por Neemias e presidido por Esdras. Posteriormente, esse conselho ficou conhecido como Sinédrio, que era um grupo de anciãos que liderava a nação de Israel. Zacarias nasceu na Babilônia e compôs a nova geração de sacerdote que retornou com Zorobabel para a reconstrução de Jerusalém. Junto com Zacarias foi também o seu avô, o sacerdote Ido, que havia experimentado a glória do templo na época de Jerusalém. Agora veja que interessante. Lá em Esdras vai falar de quando o povo se reuniu em volta do templo. Vai falar que houve muito choro e também muita alegria. E por que isso aconteceu? Porque aqui a gente está falando do encontro de gerações para a reconstrução de um templo. Agora veja a situação. Enquanto o sacerdote Ido chorava pelos escombros do templo, o profeta, o sacerdote Zacarias, ele chorava de alegria e de júbilo, né? Por fazer parte da reconstrução. Enquanto um chorava de tristeza, o outro jubilava pela esperança de ver de volta o templo construído. Zacarias foi contemporâneo de Ageu e passou a profetizar 2 meses depois dele. Era conhecido como o Jovem, uma evidência de que Ageu era mais velho que Zacarias. Não se sabe ao certo o tempo de duração do seu ministério. A última profecia registrada no seu livro data de 2 anos depois da sua primeira profecia. E segundo o próprio Jesus, lá em Mateus 23:35, o profeta Zacarias foi assassinado entre o templo e o altar. O profeta Zacarias faz parte de 50 mil judeus que retornaram para Jerusalém, juntamente com Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Ele participou ativamente da reconstrução do templo no início das suas obras, juntamente com o profeta Ageu. As obras, porém, foram interrompidas por nações vizinhas que se opunham a Israel e pela própria indiferença do povo judeu. Junto com Ageu, Zacarias trouxe ao povo a importância do templo, despertando os judeus da sua indiferença e desafiando-os a retomar as obras do templo. Ageu foi usado para o início do reavivamento, enquanto o papel de Zacarias foi manter o povo animado por meio de uma ênfase mais positiva, chamando os judeus ao arrependimento e fazendo-os olhar para o cumprimento das bênçãos futuras. Afinal de contas, o nome Zacarias significa Deus lembra. Zacarias incentivou o povo a trabalhar na obra do templo. A promessa de que o Messias viria e habitaria aquele templo foi uma importante figura que manteve o ânimo do povo nas obras de reconstrução em momentos difíceis. E uma coisa que Zacarias fazia era lembrar ao povo que Deus jamais os havia abandonado. Lembre-se que durante aquela reconstrução, o povo ainda estava sendo oprimido por seus inimigos, mas mesmo assim, Zacarias lembrava o povo do amor de Deus por eles e que o Senhor jamais abandonou seu povo. E também ele focou muito em dizer para aquele povo: olha, vamos reconstruir esse templo e vamos fazer com muito cuidado, porque o Senhor enviaria o Messias como cumprimento da grande profecia. Zacarias incentivou o povo a construir o templo não somente para o uso daqueles dias, mas também para a vinda do Messias prometido. Zacarias costuma ser chamado de Apocalipse do Antigo Testamento, e sua mensagem é relevante tanto para os leitores da sua época quanto para os leitores dos dias atuais. Ele retrata a história da sua época, como também arremete para acontecimentos futuros, quanto ao Messias, né, por exemplo. Eh, Zacarias também falava que o Messias viria para ocupar o seu lugar no templo e estabelecer o seu reino sobre a terra. As palavras do profeta Zacarias foram animadoras e consoladoras, tanto para o povo que trabalhava na reconstrução do templo, tanto para os que esperavam o Messias nos dias futuros.
O livro de Zacarias, assim como Apocalipse, é completo, ele é profético, ele tem visões, sinais, profecias, é um livro escatológico, é um livro messiânico, apocalíptico, uma peça fundamental para trazer a esperança, o ânimo, a fé nos corações da sua época, nos remanescentes e em todas as nações que aguardavam a primeira vinda de Jesus. É um livro prático que trata de uma forma clara sobre arrependimento, vida e santidade, cuidado de Deus para com o seu povo e salvação. Olha, a profecia de Zacarias foi tão caprichada, foi tão minuciosa, foi tão relevante que a impressão que o Senhor passa ao nos dar essa obra de presente é que existiu um tempo, né, entre Zacarias e João Batista. João Batista foi o último profeta. Foi o profeta que preparou a chegada do Senhor Jesus. E a profecia de Zacarias foi tão bonita, foi tão apurada, foi tão detalhada, que é como se aquela profecia tivesse sido proferida para sustentar o povo durante os 400 anos de silêncio que viriam pela frente. Bom, Zacarias, que significa o Senhor lembra, está tendo as suas profecias cumpridas desde a época de Jesus. Então, é um livro importantíssimo para se ler. Eu desafio você a fazer da leitura diária da Bíblia a sua rotina diária. Bom, se você gostou deste vídeo, eu tenho certeza que você também vai gostar dos outros vídeos que a gente tem disponível aqui no canal. Aqui nesse canal a gente fala de vida pastoral, família do pastor, filho, esposa de pastor. A gente fala de resumo bíblico, panorama bíblico, alguns ministérios, como montar ministérios do zero. A gente também tem algumas reflexões. Bom, eu não vou contar tudo que tem nesse canal, não. Eu espero que você se inscreva e venha fazer parte dessa grande família.